Graça e paz para você que mais uma vez está me assistindo aqui no YouTube. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo ao meu canal. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus sobre a sua vida. Se você está me assistindo aqui e ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, para que você sempre seja informado quando tiver vídeo novo aqui. E por falar nisso, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui. Nós estamos na sexta-feira, dia 10 de julho de 2026, na parte da manhã, gravando esse vídeo. E deixa o seu like aqui no vídeo, tá? Não se esqueça de também comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao meu canal. E eu te convido a olhar esse comentário que está fixado aí. Nele tem meu WhatsApp para você me convidar para pregar na sua igreja. Para mim é um privilégio, é uma honra. Eu não cobro nada para pregar a palavra de Deus, não. E por esse mesmo WhatsApp você pode também me contactar para comprar meus livros por lá. Eu tenho disponíveis na versão impressa nesse momento 3 livros. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Cuide bem da sua carreira profissional. E de Lodebar para Wonderland. Pelo WhatsApp você pode me contactar para comprar e por lá também tem algumas promoções bem legais. Mas se você preferir comprar através dos marketplaces, onde eles estão sendo vendidos, aí também nos comentários tem o link da minha landing page para você encontrar o livro e comprar lá da forma que você quiser comprar. Inclusive na minha landing page também tem meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, que está na versão digital somente. E também o livro de Lodebar para Wonderland na versão digital, se você preferir. Aí você clica nesse outro comentário que tem aí minha landing page. Vamos lá. Em breve eu vou lançar mais 2 livros, que serão Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, e É Tempo de Recomeçar. Fica aqui até o final, porque daqui a pouco eu vou fazer as resenhas de ambos os livros, para que você possa conhecer um pouco mais sobre eles. Dito tudo isso, vamos ao roteiro do vídeo. Eu vou trazer uma reflexão sobre uma frase referente à leitura. Eu quero pedir a você para prestar bastante atenção, que vai ser uma reflexão bem legal. Vou falar sobre mais uma fake news. Vou trazer também aqui uma comparação de novo entre Bíblia e bolsonarismo. E aí eu vou entrar com o conteúdo da mensagem, tá? Para que você fique bem atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração. Eu peço para que você abra o seu coração, abra sua mente, permita-se que Deus fale com você. Permita que Deus fale contigo. Permita. Deus já está falando desde o momento que você acordou. Deus já está falando desde o momento que você entrou nesse vídeo e eu te dei a graça e a paz. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui, quando terminar esse vídeo, você vai sair daqui abençoado e edificado. Esqueci de falar uma coisa muito importante sobre a mensagem. A mensagem vai ter o seguinte tema: chamado à santidade. Abra sua Bíblia, deixa já ela aberta. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. Tá? Esse vai ser o tema da mensagem. Então te convido a ficar aqui até o final, hein? Tá? Chamado à santidade. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. Vem comigo. Daqui a pouco eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. Chamado à santidade, 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. Mas agora eu quero trazer para você aqui uma reflexão sobre uma frase referente à leitura. Vamos meditar aqui nessa frase. Os livros que você lê
definem quem você quer ser e formam quem você é. Vamos repetir essa frase. Os livros que você lê definem quem você quer ser e formam quem você é. Essa frase é uma frase muito legal, tá? Porque ela nos leva, mais uma vez, a entender a importância da leitura nas nossas vidas. Então, quando eu digo para você que os livros que você lê definem quem você quer ser e formam quem você é, eu quero dizer o seguinte. Vamos começar pela Bíblia, que é o livro dos livros. Então, se você lê a Bíblia, não estou aqui falando de religião. Você sabe que eu sou cristão, você sabe que eu sou evangélico, você sabe que, graças a Deus, eu congrego em uma igreja, Ministério Será na Terra Ferida em Nova Iguaçu, você sabe que eu tenho um pastor presidente. Então, muito que bem. Eu quero que você entenda que os livros que você lê, a começar pela Bíblia, eles definem quem você quer ser e formam quem você é. Então vamos aplicar essa frase para o dia a dia. Quando você lê a Bíblia, você está definindo que você quer ser uma pessoa melhor, porque a Bíblia só tem ensinamentos que vão fazer com que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa conectada com Deus, uma pessoa disposta a ouvir aquilo que Deus tem para falar, e é através da Bíblia que ele fala. Todos os pregadores, incluindo eu, temos que pregar a Bíblia como ela é, sem querer acrescentar ou retirar ou modificar ou interpretá-la ao nosso bel prazer. Temos que pregar a Bíblia na sua essência, exatamente porque ela é a palavra de Deus. E quando eu falo para você sobre os livros que você lê definem quem você quer ser e formam quem você é, e aponto para meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, eu entendo que você quer para a sua vida espiritual e para a sua família algo melhor do que o que você tem hoje. Porque neste livro aqui, eu trago para você informações muito importantes, eu trago para você verdadeiramente conhecimento acerca da palavra de Deus. Eu trago para você conhecimento sobre esse tema aqui, avivamento. Trago para você conteúdo bíblico, tá? Conteúdo amparado pela Bíblia. Quando eu trago para você, aqui no capítulo 1, a pergunta: o que significa não colocar coisa a mais diante dos nossos olhos? É para que você comece a refletir acerca do que você tem colocado diante de você. Quando eu trago para você no capítulo 2 quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares, eu estou chamando você para proteger sua família contra as más influências que vêm de fora. E é você que define o que entra na sua casa. Quando eu chamo para você aqui, refletir no capítulo 3, a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são espelho da alma? É porque eu quero que você seja uma pessoa melhor. E no capítulo 4, quando eu trago para você a seguinte pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? É para que você preste atenção sobre proteger a sua família contra quem você deixa entrar na sua casa. E proteger a sua vida também. Quando eu chamo você para ler meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, é para que você defina que tipo de carreira você quer ter. Se você quer ter essa mesma carreira que você tem hoje, com esse mesmo salário que você ganha, com as mesmas condições financeiras e materiais que você tem hoje, ou se você quer algo melhor. Então aqui está a diferença entre o que você é e o que você quer ser. Então, esse livro aqui que você vai ler vai definir quem você quer ser e vai forma quem você é, em termos de vida profissional. Tem tudo aqui que é muito importante para você. Quando eu chamo você para ler meu livro,
De Lodebar para Wonderland é porque aqui eu tenho 11 histórias inspiradoras, histórias reais de pessoas que viveram, erraram, caíram, deram a volta por cima, abriram seus corações para Jesus e tornaram essa volta por cima menos dificultosa. Então, quando eu chamo você para ler meu livro, De Lodebar para Wonderland, conhecer essas 11 pessoas que eu retrato aqui, essas 11 histórias que eu retrato aqui, é porque eu quero que você se torne uma pessoa melhor, espiritualmente falando, porque você vai crer que para Deus nada é impossível, que essas mesmas pessoas que deram a volta por cima, você também pode dar, do mesmo jeito que elas deram essa volta por cima, você também pode dar, e você também vai se tornar uma pessoa melhor emocionalmente falando, porque você não vai ficar de cabeça baixa no meio das dificuldades que você está passando. Sim, porque nós não estamos isentos a enfrentar dificuldades, não. A vida com Jesus Cristo não nos exime de enfrentar dificuldades. A vida com Jesus Cristo não nos exime de passar problemas. O próprio Jesus nos falou: no mundo vocês vão ter aflições. Mas logo em seguida ele diz no mesmo versículo: tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. O salmista também diz lá: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então eu quero que você entenda essa verdade que é super importante. E se alguém prega para você algo diferente disso, está pregando anátema. Mesmo que seja um anjo do Senhor pregando um evangelho que não é o de Cristo, isso é anátema. A própria Bíblia diz exatamente isso que eu estou falando para você aqui. E eu quero que você entenda isso. Os livros que você lê definem quem você quer ser e formam quem você é. Então eu te convido a ler meus livros, te convido a adquirir meus livros. Eu também tenho disponível, na versão digital, o livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, somente na versão digital. Por falar em livros, nesse comentário que está fixado aí, você pode me chamar pelo WhatsApp para comprar esses livros que eu anunciei aqui, tá? Me chama lá que eu vou ter prazer de vendê-los para você. Se você quiser comprar através das livrarias digitais nas livrarias nas quais está sendo vendido, nos marketplaces, aí no outro comentário tem minha landing page. Entra lá e é por lá que você vai comprar o meu livro Dinheiro Nosso de Cada Dia, que eu só tenho ele na versão digital. E por lá também, se você quiser esse livro aqui, De Lodebar para Wonderland, na versão digital, é por lá. Pelo WhatsApp você vai comprar esses 3 na versão impressa. Tá? Então, os livros que você lê definem quem você quer ser e formam quem você é. Quando eu volto para a Bíblia, onde eu comecei a falar, eu quero que você entenda que a Bíblia, ela é o livro dos livros. Então, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, cuide bem da sua carreira profissional. E de Lodebar para Wonderland, eles foram escritos por mim, inspirados por Deus, para que você leia eles paralelamente à Bíblia. Nunca, jamais, em tempo algum, para substituir a Bíblia. Nunca, jamais, em tempo algum, para acrescentar nada à Bíblia. Nunca, jamais, em tempo algum, para retirar nada do que está na Bíblia. Eles foram feitos para você ler em paralelo à Bíblia, certo? Para que você adquira conhecimento espiritual, para que você cresça espiritualmente. E como eu tenho dito, a leitura também forma você em outras áreas da vida. Melhora a sua ortografia, melhora a sua gramática, melhora a sua concordância, melhora a sua capacidade de interpretar textos, melhora a sua capacidade de escrever textos com clareza, com coerência, com coesão. Ela melhora o seu nível cultural, ela torna você uma pessoa interessante, uma pessoa agradável de conversar, porque você vai ter assunto para conversar com todo mundo. É isso que traz a leitura. Então, os livros que você lê definem quem você quer ser e formam quem você é. Fica com essa frase e continua aqui até o final, porque daqui a pouco eu trago para você a mensagem. Mas eu vou fechar
para te falar outra coisa. Você está aqui nessa plataforma, essa que é de vídeos curtos. Clica nesse botão para você me seguir e me acompanhar aqui. Clica nesse coração para você dizer que gostou do vídeo. Deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E continua aqui, porque daqui a pouco vem a mensagem: chamado à santidade. E que Deus abençoe sua vida. Os livros que você lê definem quem você quer ser e formam quem você é. Vem comigo. Vamos falar sobre o meu livro novo, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Em breve vou lançá-lo aqui. Mas antes de eu falar do livro, você está nessa plataforma aqui de vídeo curto? Clica nesse botão para você me seguir e me acompanhar se você ainda não fez isso. Você que está me assistindo sempre aqui. Clica nesse coração para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. E olha a hashtag para você ver se é a parte 1, parte 2, para você assistir cada vídeo aqui na sequência. Olha esse comentário fixado aí ou favoritado para que você possa ver meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja. Não cobro nada para pregar. E por ele também você pode me contactar para comprar meus livros lá. Tá? E daqui a pouco eu tenho a mensagem, chamado à santidade. Mas agora vamos falar do meu livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Esse livro, Deus me inspirou a escrevê-lo para contar a história de Sansão, para trazer edificação espiritual para a sua vida, para trazer despertamento espiritual para a sua vida. Quando você comprar esse livro e começar a ler, você vai sentir a presença de Deus através dessa leitura. Tenho certeza que você vai sentir Deus falando com você. Você vai ouvir Deus falando com você. Você vai ler Deus falando com você através desse livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Porque você vai aprender com a história desse homem acerca de como você pode levar a sua vida espiritual a um patamar muito melhor do que o que você está vivendo hoje. Independentemente da sua crença religiosa, tá? Porque eu não prego religião, eu prego a palavra de Deus. Isso vai além da sua crença religiosa. E você, que é meu irmão em Cristo especificamente, você vai entender muito fortemente a profundidade dos conceitos espirituais que eu compartilho com você através do meu livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Se você quiser reservá-lo, me chama aqui no WhatsApp, nesse WhatsApp que está fixado aí no comentário, fixado ou favoritado. Me chama lá que eu te dou as instruções para você fazer a sua reserva, tá? Para que quando ele sair, você possa adquiri-lo. E quando esse livro sair, vou divulgar bastante aqui, fica atento, hein? Vai ter bastante divulgação dele. Então, em breve, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Vem comigo. Agora eu quero fazer a resenha do meu novo livro, É Tempo de Recomeçar, que vai ser lançado em breve. Mas antes de eu fazer essa resenha, eu quero pedir a você que está aqui nessa plataforma para clicar nesse botãozinho para você me seguir, me acompanhar. Você me assiste direto aqui, mas não fez isso ainda? Faça isso aí, tá? Clica nesse coraçãozinho para você dizer gostou do vídeo, deixe seu comentário e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Dá uma olhada nesse comentário que está aí, ó, fixado ou favoritado, dependendo de onde você esteja. O comentário vai estar fixado ou favoritado. Olha esse comentário aí, tem meu WhatsApp. Por lá você pode me chamar para comprar meus livros. Tem promoções bem legais para você. Por lá também você pode me convidar para pregar na sua igreja. Para mim é um privilégio e eu não cobro nada para pregar. E por lá também você pode reservar o seu exemplar do livro É Tempo de Recomeçar. Me chama lá que eu te passo as instruções, tá? Daqui a pouco eu entro com a mensagem chamado à santidade. Fica aqui até o final que vai ter a mensagem ainda, hein? E outra coisa, olha a hashtag desse vídeo e de qualquer vídeo que eu coloque aqui para que você veja qual é a parte dele para que você assista na sequência. Dito isso, vamos para a resenha. É tempo de recomeçar.
Um livro que Deus me inspirou a escrevê-lo para contar para você as histórias de duas mulheres muito poderosas que estão na palavra de Deus, Raabe e Ruth. Então eu conto para você as histórias dessas duas mulheres. Permita-se receber o que Deus tem para ministrar ao seu coração através do conteúdo desse livro. Quando você comprá-lo e começar a lê-lo, você vai ver o quanto Deus tem para falar com você. Você vai ler Deus falando com você através do conteúdo desse livro. Eu tenho certeza absoluta de que Deus vai ministrar ao seu coração através do conteúdo desse livro. Sim, eu creio, em nome de Jesus. E você vai compreender que você pode ir muito mais longe na sua vida espiritual, porque você vai aprender com essas mulheres, entendeu? Acerca desse assunto. Você vai aprender com essas mulheres acerca de como aproveitar as oportunidades que Deus dá para mudar a história da sua vida. Porque elas fizeram isso e você vai aprender com elas. Então, assim que eu lançar esse livro, eu vou divulgar bastante aqui. Quero que você me acompanhe aqui, fique bem atento, porque vai ter bastante divulgação desse livro quando ele for publicado. Então, em breve, é tempo de recomeçar. Vem comigo. Agora eu quero falar sobre fake news. A seguinte fake news: Lula foi descondenado. Estou colocando entre aspas. Lula foi descondenado. Mas antes de eu entrar nesse conteúdo, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar. Você que está aqui nessa plataforma. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixa o seu comentário e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha o comentário que está fixado ou favoritado aqui e veja o meu WhatsApp. Por lá você pode me chamar para pregar na sua igreja e por lá também você pode comprar comigo meus livros que eu já tenho publicados, e por lá também você pode fazer a reserva dos meus novos livros que eu vou publicar agora. E olha a hashtag desse vídeo para você saber se é parte 1, parte 2, e assista na sequência, porque nós vamos então começar a partir de agora esse conteúdo. Lula foi descondenado, entre aspas. Estou deixando nos comentários desse vídeo aqui e de todos os vídeos que eu fizer subsequentes a esse tema, porque você sabe que ele vai ter parte 1, parte 2. Aqui nessa plataforma os vídeos têm que ser curtos, então vou fazer os devidos cortes e vou soltá-los a partir de hoje, sexta-feira, dia 10 de julho. Estou deixando nos comentários uma lista de textos bíblicos sobre como Deus condena as fake news. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, não existe no direito penal brasileiro a expressão descondenado. Isso foi criado pela extrema-direita bolsonarista para tentar discordar da soltura do Lula no que diz respeito aos processos que ele respondia, coisa e tal. Então criar essa expressão, que não existe em nenhum lugar. Não existe. O que aconteceu foi algo muito simples. Alguém acusou o Lula de alguma coisa, a polícia apurou, a justiça coisa e tal, preparou tudo, tal, condenou. Ele usou o direito de defesa dele, que é dado constitucionalmente, é dado a todo brasileiro, inclusive para você que está vendo esse vídeo, e para mim também. Qualquer processo ao qual nós tenhamos que responder, seja que área for, nós temos direito à ampla defesa. Está escrito na Constituição. E isso é permitido dentro do Código Penal brasileiro. O que acontece é que o Lula contratou um baita de um advogado, um dos melhores do Brasil, o Cristiano Zanin. Tanto é que hoje é um ministro do STF. Aí antes que você diga, mas ele foi indicado pelo Lula. O Lula só indicou. Assim como o Bolsonaro indicou o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Assim como o Michel Temer indicou o Alexandre de Moraes. Assim como o Lula, em mandatos anteriores, indicou
outros ministros, acredito que o Edson Fachin, coisa e tal. A Dilma indicou outros ministros também que estão lá no STF. E o Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano, foi ele que indicou o Gilmar Mendes. Então, o presidente da República, constitucionalmente, ele indica alguém para ser ministro do STF. E o Senado faz a sabatina. Os senadores fazem a sabatina com esse candidato e aprovam ou não. Tanto é que, recentemente, um candidato indicado pelo Lula foi reprovado, o Jorge Messias. Então, por aí eu já estou dizendo para você que o presidente da República ele não tem poder para colocar ninguém no STF. Tem que ficar isso bem clarinho para você. E o que eu estou falando para você, você tem como comprovar. Só você pesquisar. Entendeu? Ao invés de você acreditar naquilo que sai no WhatsApp da tia Maricotinha ou no Telegram da tia Coralina ou no Instagram da tia Lola ou no Facebook do vovô Adamastor ou no X do tiozão do pavê, ou nas redes sociais do vovô Venâncio, então você apure na internet, apure em sites jornalísticos confiáveis, para que você tenha a informação correta. Assista aos telejornais, mais de um preferencialmente, para que você possa comparar e ver onde é que está a verdade, porque você vai ver nos telejornais enfoques diferentes. Enfoques mais para um lado ou mais para o outro lado. Eu aqui não quero saber qual é o lado, qual é sua preferência política, porque aqui nós não estamos discutindo isso e jamais vou permitir que esse tipo de debate entre aqui nos comentários. Dito isso, feito esse esclarecimento, eu quero dizer para você o seguinte: não existe em nenhum lugar do direito a frase de que alguém foi descondenado. O que acontece, como eu disse, o Lula foi absolvido porque o advogado dele conseguiu provar que as acusações contra ele não tinham fundamento. E é isso. E o ex-presidente Jair Bolsonaro está respondendo a vários processos. Os advogados dele que lutem para provar se ele é inocente. Se os advogados conseguirem provar, ele vai ser absolvido. Se os advogados não conseguirem provar, ele vai continuar cumprindo a pena dele. Porque nesse momento o processo não foi transitado em julgado. Porque alguém só é definitivamente condenado quando o processo é transitado em julgado. Entendeu? Enquanto o processo não for transitado em julgado, grave essa expressão, transitado em julgado, enquanto isso não acontecer, cabem recursos, tá? E isso vale para qualquer área. Se você, por exemplo, tá tratando, por exemplo, de uma causa trabalhista, se você é o autor ou o réu, isso cabe para você. Se você está tratando de uma causa na área civil, se você é o autor ou se é o réu, cabe para você. Ou área criminal, ou área de família, tipo divórcio, isso cabe para você, tá? Cabe para qualquer um. Enquanto não for transitado em julgado, cabe recurso. E o recurso pode ir até a esfera final. Foi o que o Lula fez dentro de todo o arcabouço do direito que existe no Brasil. E é isso que você tem que entender. Não existe essa expressão Lula foi descondenado. Isso é uma fake news. E muito provavelmente essa fake news vai voltar durante a campanha eleitoral que vai começar a partir do mês que vem, acredito. Porque a gente sabe que o adversário do Lula, que é o Flávio Bolsonaro, ele não tem argumentos para explicar o envolvimento dele até a tampa da cabeça com Daniel Vorcaro, Banco Master, dinheiro desviado dos aposentados. Então o Flávio Bolsonaro não tem como explicar isso, ele não tem como se defender com relação a essas coisas, tá? Não tem. E mais coisas aparecerão. A própria madrasta dele já insinuou que tem a festinha das astronautas. Eu vou falar sobre
a festinha das astronautas em breve. E ele já foi logo se acusando, dizendo que ele não estava nessa festinha. Mas lembrando que o Daniel Vorcaro, o irmãozão dele, já fez várias festinhas. Será que ele estava em outras? Ele disse que não estava nessa dos astronautas. Bom, ele já se entregou se manifestando. Era para ele ter ficado quieto. Por que ele já foi se defendendo das insinuações da madrasta dele? Porque ela não citou nome de ninguém. Ela só falou que a verdade prevalecerá e repostou um vídeo do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, falando da festinha das astronautas que o Daniel Vorcaro proporcionou para os Deus, Pátria e Família que estão lá no Congresso. Mas eu vou falar sobre isso em breve. Mas voltando aqui para fechar. Então, Lula foi descondenado, entre aspas. É uma fake news que certamente vai voltar na campanha eleitoral. Então você já sabe que é fake news. Tá? Continua aqui que daqui a pouco tem a mensagem. Vem comigo. Agora eu quero falar para você de um jogo de futebol. Já que nós estamos em Copa do Mundo, estamos gravando esse vídeo na manhã do dia 10 de julho de 2026. O jogo é o seguinte: Bíblia 10, bolsonaristas 0. Vou trazer 10 coisas que estão na Bíblia e comparar com aquilo que o bolsonarismo prega. Você vai tirar suas conclusões. Se você quer acreditar na Bíblia ou se você quer acreditar no bolsonarismo. Isso é você que vai decidir. O que eu vou mostrar para você é que não há como ter os dois mundos. Não há como ser bolsonarista e dizer que crê na Bíblia. Não tem como não. É como você querer montar a sobremesa Romeu e Julieta, nossa sobremesa brasileiríssima goiabada com queijo, sem a goiabada ou sem o queijo. Se não tiver a goiabada ou não tiver o queijo, não tem Romeu e Julieta. É a mesma coisa. Se você quer crer naquilo que o bolsonarismo prega, não tem como você crer na Bíblia. Não combina. E se você quer crer na Bíblia, não tem como você crer no que o bolsonarismo prega. É simples assim. Vou mostrar para você dentro da Bíblia. A partir de agora. Mas antes de eu começar, clica nesse botão aí para você me seguir e me acompanhar aqui, tá? Você que me assiste direto e ainda não fez isso, clica aí para você me seguir e me acompanhar aqui nessa plataforma de vídeos curtos que você está vendo esse vídeo. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo, deixe seu comentário e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha o comentário que está fixado aí, nele tem meu WhatsApp, por ele você me chama para pregar na sua igreja, não cobro para pregar. Por ele você me chama para comprar meus livros, que já estão aqui publicados, que são esses aqui. E por ele também você me chama para reservar o seu exemplar dos meus novos livros que eu vou publicar já, em breve. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas e É Tempo de Recomeçar. Me chama no WhatsApp para reservar. E olha a hashtag do vídeo para você saber qual é a parte dele, se é a 1, se é a 2, e assista na sequência para você entender o conteúdo da mensagem. E daqui a pouco eu tenho a pregação, chamado à santidade. Agora vamos lá. Bíblia 10, bolsonaristas 0. Goleada, hein? Vou dar para você 10 razões bíblicas, tá? Para você comparar o que a Bíblia prega e o que o bolsonarismo prega. Razão número 1. O golaço da Bíblia. Primeiro gol da Bíblia. Bíblia 1-0. Deus sempre se preocupou com os pobres e desfavorecidos. Sim. Deus sempre se preocupou com os pobres e desfavorecidos. Por que eu estou falando isso? Porque uma das essências do bolsonarismo é desmerecer os pobres. Recentemente você teve o pastor bolsonarista Cláudio Duarte
comparando pobre a porco, só porque recebe Bolsa Família. É a essência do bolsonarismo criticar o Bolsa Família, que é um programa de distribuição de renda. É um programa que favorece as pessoas mais pobres. E ele é necessário sim, tá? Eu trabalhei na Caixa Econômica 16 anos. E nos meus últimos 6 anos, de 2013 a 2019, eu trabalhei exatamente no setor de atendimento que recepcionava pessoas necessitadas desse benefício, tá? Aí você vai me dizer, mas tem fraude. Sim. Mas cabe ao governo, seja que governo for, seja o presidente Lula, o Bolsonaro, o Temer, o Dilma, o Fernando Henrique, seja qual for o presidente, cabe ao governo investigar as fraudes. Cabe ao governo criar mecanismos para evitar as fraudes. Cabe ao governo fazer as devidas checagens nos cadastros. É só o governo comparar, fazer o backup, né? A checklist entre o NCU, Novo Cadastro Único, e o CAGED, vai identificar eventuais fraudes? Sim. Ou se acontece fraude no Congresso, se você tem dentro do Congresso Nacional o orçamento secreto, que é feito por deputados e senadores que não deveriam estar lá fraudando e fazem fraude, o que dirá nas demais esferas da sociedade brasileira? Então, tipo assim, dizer que tem fraude é só provar que tem. Se você sabe que tem alguma fraude no Bolsa Família, faça uma denúncia, prove que tem a fraude, apresente aos órgãos competentes. Simples assim. Está no direito penal. Ao acusador cabe o ônus da prova. Se você está dizendo que tem fraude, então prove que tem. É simples assim. Tá? Então, mas Deus sempre se preocupou com os pobres e desfavorecidos. Se você olhar desde o Antigo Testamento, Deus deu essa instrução a Moisés para ele criar mecanismo para que os pobres e desfavorecidos ficassem amparados, não ficassem tão desfavorecidos, tão desamparados. E você vai pelo Novo Testamento, todo esse cuidado com os pobres. Você vai encontrar os crentes pobres da Judéia ajudando os crentes mais pobres da Macedônia. Você vai ver que há todo um cuidado de Deus com relação aos pobres e desfavorecidos. Tá? Você vai ver Jesus instruindo os discípulos a: se alguém abre a sua casa para dar comida para alguém, coisa e tal, vai estar me recebendo. Você vai ver que há essa preocupação. Tá? Então, Bíblia 1, bolsonarismo 0. Vamos para o segundo gol da Bíblia. Bíblia 2, bolsonarismo 0. Deus sempre quis alcançar toda a humanidade. Eu começo pelo clássico João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu posso me reportar ao Antigo Testamento. Deus se preocupou em alcançar toda a humanidade com o seu amor. Deus se preocupou em alcançar toda a humanidade. Enviou Jonas para levar a mensagem da palavra do Senhor para Nínive. Para Nínive se converter. 100 anos depois, Deus mandou Naum novamente, mas aí já foi para Naum decretar a sentença sobre Nínive, porque eles rejeitaram Deus. Mas houve a preocupação de Deus em alcançar aquele povo. Você vai encontrar no Antigo Testamento essa preocupação, e você vai encontrar isso no Novo Testamento também. Jesus enviando os discípulos através do ID, para pregar o evangelho a toda criatura. Você vai encontrar na igreja primitiva os apóstolos se distribuindo pelo mundo da época, levando a mensagem do evangelho. Você vai encontrar os apóstolos se espalhando, pregando aqui, ali, acolá, e os séculos se passaram até que o evangelho chegou a nós aqui no Brasil.
Já expliquei isso para você, mas eu vou repetir a explicação. As viagens missionárias de Paulo percorreram regiões da Grécia, da Turquia, Chipre, Ilha de Malta, Itália. E certamente aqueles que se converteram foram levando a mensagem do Evangelho para outros países da Europa, chegou até a França, a Espanha, a Inglaterra, tal. Da Inglaterra, aqueles que vieram para cá, para a América do Norte, colonizar aquele espaço de terra que hoje nós conhecemos como Estados Unidos, também vieram trazendo a mensagem do Evangelho. Missionários norte-americanos se espalharam aqui para o Brasil para trazer a palavra para nós. Missionários brasileiros estão levando a palavra de Deus, por exemplo, para a Itália, onde hoje menos de 1% da população é cristã, tem acesso ao Evangelho genuíno de Cristo. Menos de 1% dos italianos. Então tem igrejas brasileiras lá na Itália resistindo, pregando o Evangelho. Inclusive a igreja que eu congrego tem uma filial lá. E é penoso o trabalho lá. Porque a Europa já vive um momento de incredulidade. Alguns dizem que a Europa vive um momento chamado pós-cristianismo. É algo pesado, sabe? O ateísmo, a indiferença se instalaram grandemente na cultura europeia. Então, é uma missão difícil levar o Evangelho lá, mas estão lá os missionários levando o Evangelho, tá? Para mostrar para você que Deus tem preocupação, sim, de alcançar toda a criatura, tá? Então, Bíblia 2, bolsonarista 0. Vamos lá. Bíblia 3, bolsonarismo 0. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Pois é. Há algumas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre extrema-direita bolsonarista versus Bíblia. Ali eu listei tudo aquilo de errado que a extrema-direita bolsonarista faz. E eu vou repetir. Os bolsonaristas, a extrema-direita bolsonarista, o bolsonarismo, está na essência do bolsonarismo ser racista. É só ver as declarações do próprio líder bolsonarista, o Bolsonaro. É só você ver, tá aí na internet. Ele mesmo falou que ele educou muito bem os filhos dele e que os filhos dele jamais casariam com uma preta. E todo bolsonarista é racista. É a essência do bolsonarismo. O racismo é a essência do bolsonarismo. A intolerância religiosa é a essência do bolsonarismo. A misoginia é a essência do bolsonarismo. Semana passada eu fiz um vídeo sobre o bônus 9 do Sermão Escatológico de Jesus. Eu tratei desse assunto, essa declaração misógina daquela criatura do pântano que está lá nos Estados Unidos falando atrocidades e que é bolsonarista até o último fio de cabelo. A extrema-direita bolsonarista é homofóbica, persegue pra caramba homossexuais e transgêneros. Basta ver o que eles fazem com a deputada trans Erika Hilton. É xenofóbica, basta ver o ódio que eles têm do Lula. O ódio que eles nutrem pelo Lula não é pelo fato dele ser de esquerda, porque eles não têm tanto ódio assim por outras pessoas de esquerda. Eles têm, eles odeiam pessoas de esquerda. Mas com relação ao Lula, o ódio deles é maior, porque o Lula é nordestino. Tá nítido, só não vê quem não quer. Se o Lula não fosse nordestino, o ódio que eles têm o ódio que eles teriam seria um pouco menor. Não muito, mas seria um pouco menor. Esse ódio que eles têm pelo Lula é potencializado pelo fato de ele ser nordestino. E eles também, é a essência do bolsonarismo, como eu disse ainda há pouco, no primeiro gol, eles não gostam de pobre. E eles sabem que o Lula veio do agreste pernambucano. Um garoto que lá não pôde estudar, uma dificuldade extrema que existe no agreste pernambucano até os dias de hoje. E é isso. Então, Bíblia 3, bolsonarismo 0. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Ele procurou estar perto de todos. Sim.
Ele procurou levar a mensagem do seu amor para todos. Ele procurou estender o seu amor para todos. Aí você vai dizer, ah, mas quando tinha alguns milagres assim, ele separava somente 3. Isso não significa acepção de pessoas. Isso significa estabelecimento de níveis de relacionamento. E isso é saudável. Não fazer acepção de pessoas é uma coisa. Isso significa não discriminar ninguém. Eu e você não temos o direito de discriminar ninguém. Nem por orientação sexual, nem por opção de religião, nem por cor da pele, nem por raça, nem por etnia, nem por cultura, nem por nível social, nem por gênero, por nada. Não temos direito de discriminar ninguém. Não podemos, é errado, é pecado. Não podemos fazer acepção de pessoas. Mas podemos sim estabelecer níveis de relacionamento. Alguns, nosso nível de relacionamento é bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, com licença, pois não, o nível da educação. Com outros você tem um nível um pouquinho melhor e você vai subindo o nível até chegar ao nível mais profundo de intimidade e de comunhão com Deus. Esse é para poucos, pouquíssimos. E nesse livro aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, no capítulo 4, eu trato desse tema. Tá bom? Vamos lá. Quarto gol da Bíblia. Bíblia 4, bolsonarismo 0. Jesus nunca abriu espaço durante seu ministério para políticos. Você vai procurar dentro da Bíblia e você não vai encontrar. Durante os ensinos de Jesus, durante as pregações de Jesus, você não vai encontrar Jesus dizendo assim, ó, agora pera um pouquinho que eu vou abrir espaço aqui para o irmão fulano, para ele poder falar aqui da candidatura dele. Não, não vai rolar. Não vai rolar, tá? Você não vai encontrar. Então, se Jesus nunca fez, então você que é cristão, você que é evangélico, você que está vendo aí, você é pastor, você é líder, então você não pode colocar no púlpito da sua igreja político. Não pode, está errado. Se Jesus não fez, você também não pode fazer. Jesus veio para nos dar o exemplo. E se você diz que é cristão, então você tem que seguir aquilo que Jesus ensinou. Se você diz que é cristão, você tem que seguir aquilo que Cristo pregou. Se você diz que é cristão, você tem que ser como os crentes de Antioquia, que foram reconhecidos como cristãos. A nossa vida é uma carta aberta para ser lida, está escrito na Bíblia. Paulo nos fala para sermos o exemplo dos fiéis. Temos que dar testemunho. Então, se Jesus nunca fez, então você não pode fazer. Então, Bíblia 4, bolsonarismo 0. Vamos lá. Quinto gol da Bíblia. Já virou goleada, como eu disse. Os apóstolos nunca permitiram políticos dentro das igrejas. Procura aí. A partir de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar a história da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, você vai pegar todas as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e tal. Procura aí, você não vai encontrar em nenhum lugar os apóstolos parando uma pregação para dizer, não, agora aqui, ó, nosso irmão aqui vai trazer aqui a palavra dele como candidato. Não vai encontrar. Então, se você não tem isso na igreja primitiva, que é de onde vem a inspiração para que nós tenhamos a igreja como temos hoje, porque nós seguimos aquilo que está escrito na Bíblia, lembrando que cristãos evangélicos têm o princípio de sola escritura, ou seja, somente as escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é o nosso guia de fé e prática. Não existem escritos de outros que venham dividir a autoridade com a Bíblia, como por exemplo os adventistas têm os escritos da missionária lá, Ellen White, como iguais à Bíblia.
Os Mormons têm os escritos de Joseph Smith como paralelos à Bíblia, como a mesma autoridade que a Bíblia. Nem pensar. Só a Escritura, somente as Escrituras. E não está em nenhum lugar das Escrituras a informação de que os apóstolos permitiram que políticos entrassem no meio da igreja para pregar, para pedir voto. E se não tem, você não pode fazer. Tá? Vamos lá. Sexto gol. Bíblia 6. Bolsonarismo 0. Jesus nunca foi machista e nem foi misógino. Pois é. É a essência do bolsonarismo ser machista. É a essência do bolsonarismo ser misógino. Está na essência, está no DNA bolsonarista isso aí. Basta ver as declarações do próprio Bolsonaro. Está aí, ó, tem um vídeo aí com a coletânea das atrocidades que ele fala. E isso naturalmente inspirou os seguidores dele. Inclusive as próprias mulheres, né, que são bolsonaristas. Elas são extremamente machistas e misóginas. Um absurdo isso. Mas aí quando são vítimas dos ataques masculinos, aí vem para a internet choramingar. Tipo a Michelle Bolsonaro. Já falou um monte de besteira com relação a isso. Já mostrou o conteúdo machista e misógino que ela tem dentro de si, como ela é bolsonarista. Isso é o DNA bolsonarista. O machismo e a misoginia. Ela veio recentemente choramingar aí porque foi atacada pelos enteados que são homens. Pois é. Então é isso. Mas Jesus nunca foi machista e nem misógino. Jesus, ele amparou com amor a mulher samaritana, lá em João 4. Mas não passou pano para o pecado dela não, tá? Inclusive em breve eu vou começar a escrever um livro sobre esse assunto. Deus me inspirou, já dei o título, vou começar a estudar com profundidade esse texto e vou escrever um livro sobre esse assunto. Mas você vai ver, Jesus não passou pano para o pecado dela não, só você ler a Bíblia. E quando você avança para João 8, Jesus também amparou com amor a mulher adúltera, mas também não passou pano para o pecado dela não. E você vai ver que Jesus valorizou as mulheres, tá? Porque várias delas fizeram parte do seu ministério, fizeram parte da logística do seu ministério, acompanharam de perto o seu ministério, tá? E na própria genealogia de Jesus, em Mateus 1, você vai encontrar menção a algumas mulheres, como Raabe e Ruth. Elas são tema do meu livro É Tempo de Recomeçar, que será lançado em breve. E eu falo sobre isso lá no livro. Então, se Jesus nunca foi machista e nunca foi misógino, então você não tem o direito de ser, se você diz que é cristão. Agora, se você é apenas um religioso, você é bolsonarista. Então aqui, ó, Bíblia 6, bolsonarismo 0. Acabei de mostrar isso para você. Vamos lá. Olha o gol. Sétimo gol. Bíblia 7, bolsonarismo 0. A Bíblia nunca deu respaldo para os discursos dos Red Pill. Quem são os Red Pill? Red Pill é o homem que não pega nem resfriado. Então, é um bando de homem frustrado. Alguns são de meia idade, outros estão próximos à meia idade, alguns até já estão na terceira idade, que nem eu. São homens frustrados que não pegam nem resfriado, aí ficam fazendo esses discursinhos aí desmerecendo as mulheres. Eles falam mal das mulheres. Eu particularmente acho que esses caras não gostam de mulher. Não tem outra explicação. Eu acho que esses caras fazem muita força para gostar de mulher, mas eu acho que eles não gostam não. Porque eles pegam todas as mulheres e botam no mesmo pacote. Eles pegam o exemplo de algumas, a gente sabe sim que tem algumas que não vale o que o gato enterra na areia. Como também tem homem que não vale o que o gato enterra na areia.
Então a questão não é ser gênero masculino ou feminino para não valer nada. Não é essa a questão. A questão é o caráter da pessoa, que não está ligado nem ao gênero, nem à orientação sexual, nem à profissão, nem à raça, nem à etnia, nem à cor da pele, nem à cultura, nem ao nível social, nem ao nível financeiro. A essência do caráter ser bom ou ruim, ela é individual e não tem relação com nada disso que eu falei. Tá? E sendo assim, Jesus nunca deu respaldo a esse tipo de discurso red pill, que são esses caras que ficam falando mal, dizendo que mulher rodada, mulher isso, mulher aquilo. Meu irmão, você tem que procurar ajuda psicológica para você tratar dessas suas frustrações. Você de repente está sendo rejeitado aí por mulheres que são empoderadas, mulheres que estudaram, se formaram, e elas não querem qualquer coisa. De repente você, para elas, é qualquer coisa. Olha para a sua vida. Você tá vendo o red pill? Quando tu vai olhar o red pill, o cara não tem uma profissão definida, o cara não tem um nível de estudo definido, o cara não tem um nível cultural, o cara é chato, o cara é desagradável, o cara é mal educado, o cara não é atraente, o cara não é interessante. Aí é óbvio que quando ele encontra uma mulher, que é uma mulher estudada, preparada, empoderada, que tem objetivos definidos na vida e não quer nada com ele, aí ele vem para a internet fazer esses discursos aí, o chamado red pill. Como a internet chama esses caras de red pill. Pois é um bando de homem frustrado que não pega ninguém, em português bem claro, pega nem resfriado. Tu vai ver, o cara é feio, o cara não se cuida, o cara se acha e não tem nada para oferecer. E não tem nada para oferecer. Mas também tem o inverso, tá? Também tem mulher também que se acha muito e não tem nada para oferecer. Geralmente é a mulher pão com ovo, ou a mulher farofa. Não preciso explicar o que é a mulher farofa. Acho que você já entendeu. Então muitas vezes é a mulher farofa, que é muito exigente e não tem nada para oferecer. E também tem aquelas que se acham muita coisa porque estudaram, mas também quando você vai olhar, tudo bem, estudaram, tem sua profissão, mas não tem mais nada para oferecer. E aí fazem aquele discurso raivoso. Então é para os dois lados. A gente tem que ser justo quando a gente vai falar de um assunto. Mas Jesus nunca deu amparo para nenhum tipo desse discurso aí. Mas eu me fixei no red pill porque é o bolsonarismo. Red pill é a essência do bolsonarismo. Vai procurar o red pill, tu vai ver lá, ele está infiltrado no bolsonarismo. A essência do bolsonarista ser esse red pill aí. Bíblia 8, bolsonarismo 0. Olha o 8º gol, que golaço. A Bíblia nunca embasou discursos de supremacia. Pois é. A Bíblia nunca embasou discursos de supremacia. O supremacismo é a essência do bolsonarismo. O bolsonarismo anda muito coladinho com o nazismo. Tanto é que você tem alguns nazistas, alguns simpatizantes do nazismo dentro do bolsonarismo. Você tem aquela deputada de Santa Catarina com aquela tiara. Quando informaram a ela que a tiara era um símbolo nazista, ela fez questão de continuar usando a tiara o tempo todo. Ela também fez questão de fazer vídeos com um copo de leite na mão, sabendo ela que o copo de leite é um símbolo do nazismo. Hitler fazia isso, porque o leite ele é branco, para mostrar a supremacia branca. E tem foto do Bolsonaro em uma reunião com outros políticos, todos bebendo leite. Quem é que faz uma reunião bebendo leite? Se não quisesse mostrar alguma coisa subliminarmente falando. Ou seja, quando ele fez essa reunião, tem o vídeo aí na internet, eu não estou inventando nada. Todos eles com um copo de leite na mão, ele está sinalizando para a galera nazista que ele é simpatizante do nazismo.
O bolsonarismo, ele é simpatizante do nazismo e tem o discurso da supremacia branca, tá? Tem sim. O bolsonarismo tem o racismo no seu DNA, como já falei. Tem a xenofobia no seu DNA. Você pode ver que países governados pela extrema-direita, principalmente na Europa, começam a perseguir os imigrantes. Os Estados Unidos, Donald Trump está aí. Ele persegue os imigrantes, porque ele é de extrema-direita. É supremacista. É lá nos Estados Unidos, inclusive, que tem uma das organizações mais racistas, a Ku Klux Klan, KKK. Tanto que lá ninguém usa esse KKK como nós usamos aqui no Brasil, para mostrar que nós estamos rindo. Quando nós colocamos na internet KKK, para mostrar que nós estamos rindo, lá eles não usam isso, porque quem usa isso é porque é adepto dessa ideologia maldita. Então a Bíblia não dá nenhum respaldo a discurso supremacista, tá? Então Bíblia 8, bolsonarismo 0. Vamos lá. O nono gol da Bíblia. Bíblia 9, bolsonarismo 0. A Bíblia é clara quando diz que escolhas têm consequências. Pois é. Porque a extrema-direita bolsonarista está insistindo num projeto de anistiar os criminosos que invadiram Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 e quebraram tudo, fizeram cocô na mesa do Alexandre de Moraes, picharam monumentos, roubaram pertences que estavam lá no Palácio da Alvorada, na praça, lá no Palácio lá da Justiça, lá dos três, lá do STF, também lá na Câmara, no Senado. Então são criminosos que estão presos. Inclusive o grande líder, o ex-presidente Bolsonaro, está cumprindo prisão domiciliar, porque ele foi o principal responsável por isso. Os discursos dele incentivaram a isso. A justiça está tratando disso. Por isso ele está preso. E está respondendo a vários outros processos também, que podem de repente ampliar a pena que ele está cumprindo. Mas quem decide isso é a justiça, não sou eu. Mas por enquanto ele está preso. E todos eles já estão presos, então escolhas têm consequências. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Essa gente escolheu se revoltar contra o resultado das eleições de 2022, que determinaram a vitória do Lula. Levantaram várias calúnias, disseram que a eleição foi fraudada, não provaram nada. Isso é crime. Isso é crime, porque se você faz uma acusação e não tem prova, você está cometendo um crime. Ao acusador cabe o ônus da prova. Incentivaram rebeliões, incentivaram golpe militar, então estão pagando pelo que fizeram. Escolhas têm consequências, isso é um princípio bíblico. A Bíblia é muito clara quanto a isso. O meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, eu estou falando exatamente desse tema. Então quero convidar você a comprar meu livro. Faz a sua reserva, olha o comentário que está aí fixado ou favoritado e já reserva seu exemplar, que em breve eu vou lançá-lo. Tá? É exatamente o tema do meu livro. Escolhas têm consequências. Se você pegar na Bíblia, Davi escolheu fazer aquilo com Batseba, ele teve que cumprir, ele teve que arcar com as consequências que ele fez. Já preguei sobre Davi, inclusive aqui, sobre as consequências que ele teve que entubar. Tem pregação minha sobre esse tema aqui. Abraão também deu mole em um determinado momento da vida dele, 2 vezes, né? Fez a mesma coisa. Omitiu a informação de que Sara era a esposa dele. Ele não mentiu. Ele omitiu a informação. Quando ele disse que Sara era a irmã dele, ele estava falando a verdade. Sara realmente era irmã dele por parte de pai. Mas ali estava falando uma meia-verdade. E meia-verdade não é diferente da mentira. São pecados diferentes, mas a essência é a mesma. Meias verdades levam para o inferno igualzinho a mentira. Omissões, embora não sejam iguais à mentira, levam para o inferno do mesmo jeito. Porque se ele omitiu a informação, ele pecou. Ele teve que entubar as consequências. E Moisés, quando desobedeceu uma ordem de Deus, ele teve que entubar a consequência de não entrar na terra prometida. Então,
É princípio bíblico. Escolhas têm consequências. Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele também colherá. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Então, Bíblia 9, bolsonarismo 0. Agora, o 10º gol, para encerrar essa goleada. A Bíblia é contra as fake news. A Bíblia é contra as fake news. E eu estou colocando aqui nos comentários deste vídeo a lista de textos bíblicos para mostrar para você exatamente o que a Bíblia pensa sobre fake news. Tá? Você vai abrir cada texto bíblico aí, você vai conferir o que a Bíblia diz sobre o assunto. Para você não dizer que é coisa da minha cabeça. Que é para você não dizer que eu estou querendo deturpar as coisas. Você mesmo vai conferir. Eu mostro para você onde está na Bíblia. Aqui, acabei de mostrar para você o golaço, 10º gol. Bíblia 10, bolsonarismo 0. Tá? E você vai decidir se você quer continuar crendo no bolsonarismo ou se você quer crer na Bíblia. Você tem que escolher. Não dá para ter os dois. Já te mostrei. 10 golaços que a Bíblia fez em cima da doutrina bolsonarista. Você vai escolher. A decisão é sua e a sua escolha vai gerar consequências que você vai carregar para a sua vida. Lembra que escolhas boas têm recompensas. Escolhas ruins têm consequências. Acabei de falar no 9º gol, é princípio bíblico. Então não tem ninguém que ficar pedindo anistia para criminoso. Criminoso tem que ficar na cadeia e ponto final. Fez besteira. Aliás, foi o próprio Bolsonaro que falou. Se não quer ir para a cadeia, não faça besteira. Só que ele usou aquela palavrinha de 5 letras que começa com M. Tá o vídeo aí na internet, não estou inventando nada. Ele mesmo falou, então ele está provando do próprio veneno. Ele mesmo que falou. Então ele fez aquilo que ele falou que não era para fazer. Ele fez, está preso em prisão domiciliar. E não tem que pedir anistia nenhuma. Escolhas têm consequências. Bíblia 9, bolsonarismo 0. Bíblia 10, bolsonarismo 0. Foi esse que eu acabei de falar. A Bíblia é contra as fake news. A lista está aí. Tá? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e continuo aqui que eu vou entrar com a mensagem já já. Vem comigo. Abre a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. O tema da mensagem é chamado à santidade. Mas antes de eu começar a pregar, clica nesse botãozinho aí para você me seguir e me acompanhar, tá? Clica nesse coraçãozinho para você dizer gostou do vídeo, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá bom? Olha sempre a hashtag do vídeo para você saber qual é a parte dele, se é a 1, se é a 2. Assista na sequência para você entender o conteúdo da mensagem como um todo. E olha o comentário que está aí fixado ou favoritado. Tem meu WhatsApp. Me chama lá para me convidar para pregar na sua igreja. Para mim é uma honra, é um privilégio. Eu quero estar pregando aí na sua igreja. Não cobro nada para pregar, não. E por ele também você me chama para comprar meus livros por lá. Eu tenho por enquanto esses 3. Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Cuide bem da sua carreira profissional. E de Lodebar para Wonderland. Me chama lá que tem promoções legais para você comprar. E também, por esse WhatsApp, você pode reservar os meus 2 novos livros que já já vão sair. Faça a sua reserva, me chama lá. Sansão, o homem das escolhas erradas. E é tempo de recomeçar. Tá? Dito tudo isso, vamos para a mensagem. Chamado à santidade. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. A partir de agora. Verso 15. Mas agora sejam santos,
em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. 16. O próprio Senhor disse: sejam santos, porque eu sou santo. Que Deus possa abençoar a sua palavra e que ela se faça viva, presente e real nos nossos corações. Chamado à santidade é um apelo que é feito todos os dias, o tempo todo, por muitos que pregam a palavra de Deus, quer seja aqui na internet como eu, quer seja presencialmente. Estamos gravando esse vídeo na manhã do dia 10 de julho de 2026. Então esse chamado à santidade ele continua atual. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Como eu disse, a data é essa aí que eu gravei, 10 de julho de 2026. Mas graças a Deus que as mensagens que ficam na internet, elas são atemporais. Então eu quero que você entenda que o chamado à santidade continua o mesmo. Pedro, ele teve essa preocupação de orientar as ovelhas que estavam sob os cuidados dele, sendo ele um pastor. Orientá-las a buscar a santidade. E nós temos que viver nessa busca. Nós somos cristãos, temos o entendimento da palavra de Deus. Vou começar essa primeira parte da mensagem falando para você que é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, você que está inserido num contexto de uma igreja cristã. Então você tem o entendimento da palavra de Deus que é imprescindível que você viva uma vida de santidade. Não há como você dizer que é cristão, não há como você dizer que quer ter uma vida fazendo parte de uma igreja, não tendo uma vida santa. Não tem como. Ah, mas é uma luta. É sim, é uma luta. Ah, mas é muito difícil. É sim, é muito difícil. Mas Jesus nunca falou que foi fácil. Jesus nunca disse que foi fácil. Não tem nenhum lugar da Bíblia escrito que viver uma vida de santidade é fácil. Deixa eu te falar uma coisa. Viver uma vida de santidade implica renúncia. Sim, claro que implica. Então eu e você temos que renunciar a muitas coisas. Homens e mulheres, solteiros, viúvas e divorciados. Solteiros e solteiras, viúvos e viúvas, divorciados como eu, divorciadas, temos que zelar pela nossa santidade. Não é fácil, é difícil. É uma luta diária. Do mesmo jeito que aquela pessoa que deixou de beber, ela luta todo dia. Não tem lá no Alcoólicos Anônimos, só por hoje? Ela luta todo dia. Porque ela sabe que se ela colocar uma gota de álcool na boca, vai dar ruim. Tudo aquilo vai voltar. É exatamente a mesma coisa. A luta para manter uma vida de santidade é exatamente a mesma. O homem casado e a mulher casada lutam para manter a fidelidade, porque as propostas vêm. As pessoas costumam falar que os homens são tentados. Tá, os homens muitas vezes são tentados pelo que eles veem, né? Às vezes é uma mulher bonitona, cheirosona, gostosona, coisa e tal. Então muitas vezes o cara é tentado pelo olhar. Mas a mulher muitas vezes é tentada pelo somebody love. O marido muitas vezes negligencia, trata mal, trata com grosseria, mas é quando ela vai para o trabalho, ou até dentro da igreja, tá? Tem aquele irmãozinho do somebody love, daquelas palavrinhas bonitinhas, e muitas vezes a mulher cai nisso aí. Às vezes o cara nem é bonito não, às vezes o marido dela é até mais bonito. Às vezes o cara é um feinho, mas é um feinho que tem um somebody love. E aí, então isso é uma luta. Cada um de nós tem uma área, ou mais de uma área, que nós lutamos para poder manter ali a integridade, a santidade. Estou ainda nesse primeiro momento falando para meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Estamos dentro de uma igreja, inseridos no contexto religioso de uma igreja cristã. Aos que nunca tiveram problema com bebida, mas aos que já tiveram problema com bebida. Então, essa questão da bebida é a luta de uns, é o espinho na carne de uns. Aos que tiveram problemas com dependência de drogas, é o espinho na carne de outros. Aos que tiveram problema com pecados sexuais, é o espinho na carne de outros.
aos que tiveram problemas com a mentira, é o espinho na carne de alguns, aos que tiveram problema em serem honestos, não praticarem nenhum tipo de fraude, estelionato, desvios, é o espinho na carne de alguns. Então, o chamado à santidade é para nós, começando por nós cristãos, porque nós somos os primeiros a sermos cobrados com relação a isso. O mundo se espelha em nós. Mundo, sistema de valores que é totalmente contrário ao que a palavra de Deus ensina. As pessoas se espelham em nós. Lembram daquela mulher que falou sobre Eliseu? Lá vai um santo homem de Deus. Lembra da população de Antioquia? Eis que ali estão os cristãos. Ali os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, porque as pessoas enxergaram nelas todo o exemplo de Jesus Cristo. Paulo nos fala sobre sermos o exemplo dos fiéis. Temos na Bíblia inúmeras instruções acerca da santidade. Vamos reler o verso 15, tá? Pedro começa falando: mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. Pedro usa umas informações bem interessantes aqui nesse verso 15. Quando Pedro orienta, e essa orientação ela vem para nós também nos dias atuais, a sermos santos em tudo quanto fizermos, é porque nós temos que ser exemplo. A Bíblia também nos diz que nós temos que ser irrepreensíveis em toda a nossa maneira de viver. Não pode ser encontrada em nós nenhuma falha, nenhuma falta. Nós temos que dar exemplo. E que tipo de exemplo nós estamos dando na sociedade de hoje? Que tipo de exemplo a Igreja Evangélica Brasileira está dando na sociedade de hoje? Está mundanizada? Infelizmente, muitas estão. Está politizada? Infelizmente, muitas estão. Está se deixando contaminar pelo mundo? Sim, muitas estão. E quando Paulo nos ensina o contrário, que nós é que temos que influenciar o mundo, não podemos tomar a forma desse mundo. Está escrito lá, Romanos 12, 2. Só você conferir na sua Bíblia. Pois então, aí Pedro fala uma coisa aqui que me chamou a atenção, que é muito importante. Temos que ser santos exatamente como o Senhor que nos convidou para sermos seus filhos. O Senhor nos fez um convite. Ele não nos pegou pelo laço, vem para cá porque você tem que ser meu filho. Não, ele fez um convite. Aí agora aqui eu quero ampliar a palavra para você que está vendo esse vídeo aí. Você não está em nenhuma igreja, você não tem religião, você um dia já foi, mas não é mais. Você um dia já foi e não quer mais ser, você não acredita em nada, enfim. Agora eu quero direcionar minha palavra para você. O que Deus faz é um convite. O que nós como pregadores fazemos aqui, especialmente eu faço, é um convite. Para que você abra o seu coração para que Deus fale com você. Mas a escolha é sua. De jeito nenhum eu estou obrigando você a fazer parte de um contexto religioso, de alguma igreja, coisa e tal. De jeito nenhum. Eu estou apresentando a você o que a palavra de Deus diz. Nem Jesus fez isso. Jesus faz um convite. Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus faz um convite. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de maneira tal que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um convite, não é uma imposição. Então Pedro chamou a atenção do povo aqui para isso. É um convite. Nós fomos convidados para sermos filhos de Deus. Sim. A saber, todos os que creram no nome de Jesus serão chamados filhos de Deus. Está escrito lá em João. Só você conferir na sua Bíblia.
Então é um convite. Então é isso que você que está vendo esse vídeo agora aí, agora eu estou falando para todo mundo, você que está inserido em um contexto de igreja ou não, é um convite que Deus faz para que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Sim, todas as áreas. Se somos solteiros, viúvos ou divorciados, temos que nos manter em santidade e em castidade longe da vida sexual, que é destinada por Deus aos casais casados. Marido com a sua própria mulher, mulher com o seu próprio marido. Homens e mulheres casados têm que se manter fiéis. O adultério é proibido, é pecado e leva para o inferno. Temos que ser honestos em todas as nossas transações comerciais, em todas as nossas transações financeiras. Aquele troco que recebemos a mais, temos a obrigação de devolver, porque o dinheiro não é nosso. Aquela mercadoria que vem a mais quando nós fizemos alguma encomenda, temos a obrigação de devolver, porque não é nosso, não é nossa. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não cabe mentira, não cabe fofoca, não cabe maledicência. Está aí nos comentários aí a lista de textos falando sobre fake news, que tudo ali está relacionado à mentira, tudo ali. É só você ler os textos bíblicos, tá? Está aí nos comentários. Então, Pedro nos chama a atenção para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver. Porque temos que dar exemplo. Nossa conduta tem que ser correta em tudo aquilo que nós fizermos. Nossas palavras têm que ser adequadas em tudo aquilo que nós falamos. Sim, exatamente. Vamos ler o verso 16. Que ele simplesmente complementa o verso 15. O próprio Senhor disse: sejam santos porque eu sou santo. Aqui, Pedro fez uma invocação ao que está lá em Levítico. Sim, ali Deus falou com o povo desse jeito aqui. Então Pedro citou Levítico. E aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito importante, tá? E que você tem que ter um entendimento. A própria Bíblia incentiva você a ler a Bíblia. Ah, como assim? Eu vou te explicar agora. Em primeiro lugar, já falei sobre isso várias vezes quando eu falo acerca dos meus livros, mas eu vou repetir aqui na mensagem. A Bíblia tem vários textos que falam sobre a importância que ela tem nas nossas vidas, por ela ser a palavra de Deus revelada, a palavra rema. O salmista que nos escreveu o Salmo 119, ele listou 176 versículos, é o maior capítulo da Bíblia, diga-se de passagem, e em todos eles há menção sobre a palavra de Deus, a importância que Deus dá à sua palavra. Nós vemos o próprio Jesus falando acerca da importância da palavra. Mateus 29, ele diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E em João 5,39 ele também diz: examinem as Escrituras, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna, e são elas que dão testemunho a meu respeito. Vocês vão encontrar em Atos 17, do 10 ao 12, os crentes de Bereia examinando as Escrituras para poder ver o que os apóstolos estavam pregando, se conferia com o que está escrito na Bíblia. Oséias nos chama a atenção, em Oséias 4, verso 6. Assim diz o Senhor: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E em Oséias 6,3, ele também diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. São apenas alguns dos textos bíblicos que nos apontam para o fato de que a Bíblia, ela nos incentiva a lê-la. E eu digo para você que os pregadores que estão com as suas histórias sendo contadas na Bíblia, eles citaram a Bíblia, tá? Eles usaram a Bíblia para pregar a sua palavra. Jesus, nas suas mensagens, ele citou textos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, Daniel, citou Gênesis 2,24, quando fala de deixar o homem seu pai e sua mulher, citou um salmo, lá quando ele estava sendo crucificado, ele citou um salmo, tá? Os apóstolos, ao pregarem o evangelho, eles citaram várias vezes
trechos da palavra de Deus. Você vai encontrar Paulo citando vários trechos da Bíblia. E eu acabei de mostrar para você aqui Pedro citando Levítico. Pedro foi lá em Levítico para lembrar, ó, está escrito, o Senhor já falou, sejam santos porque eu sou o santo. Pois então, não há como você crescer espiritualmente, alcançar essa santidade, sem ter esse conhecimento das Escrituras. E é o meu convite a você. Leia a Bíblia. E esse convite é para você, independentemente daquilo que você crê, em que Deus você crê. Não estou pregando religião. Estou convidando você a ler a Bíblia, que é a palavra de Deus revelada. Porque dela você vai conhecer o que Deus quer sobre sua vida. E especificamente para você que é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, o que você está fazendo da sua vida que você não frequenta uma escola bíblica dominical? Como você quer crescer espiritualmente se você não frequenta uma escola bíblica dominical para aprender o que a Bíblia tem para a sua vida? Como é que você quer crescer espiritualmente se você se ausenta de um culto de ensino ou culto de doutrina? Não sei como é que é chamado esse culto na sua igreja. Como é que você quer crescer espiritualmente sem estudar a Bíblia? Sem conhecer quem Deus é? Sem conhecer... Aqui, ó, aqui é a Bíblia. Bíblia digital. Bíblia online. Mas é a Bíblia. Simples assim. É a Bíblia. É a palavra de Deus. A palavra rema. A palavra revelada. Para mim fica melhor nesse momento da minha vida, por causa da minha vista, ler desse jeito. Por causa da minha visão. Mas eu vou buscar um médico especialista em visão subnormal que eu já encontrei. Vou ver se ele tem alguns outros recursos para que eu consiga ler a Bíblia impressa. Se ele tiver, amém. Se ele não tiver, amém também. Eu continuo lendo aqui. Mas eu não posso deixar de ler. Ou também posso optar pela Bíblia em áudio. Enfim. Mas então, não tem como você crescer espiritualmente, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, sem estudar a Bíblia. Não tem como você alcançar uma santidade sem conhecer a palavra de Deus, até para que você se defenda das armadilhas de Satanás. E em Lucas capítulo 4, na terceira tentativa de Satanás, ele usou a Bíblia para tentar Jesus, tá? De forma distorcida, deturpada, interpretada ao bel prazer dele, como muitos que estão aí fazem nos dias de hoje. Os falsos profetas fazem isso. Eu já vou voltar a pregar sobre a série dos falsos profetas, tá? Nas próximas semanas tem mensagens aí. Aí eu vou bater só nos textos do Novo Testamento. Eu encerrei tudo que eu tinha para falar sobre o Antigo Testamento, sobre o que o Antigo Testamento diz sobre os falsos profetas, e eu vou começar a bater na tecla do que o Novo Testamento diz. Tá? Então vou voltar com essa série dos falsos profetas. O que os falsos profetas mais fazem é isso. É distorcer a Bíblia ao seu bel prazer. E Satanás fez isso. Inclusive usando o Salmo 91, que muita gente bota dentro de casa a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que aquilo vai proteger de alguma coisa. É claro que não vai. A única coisa que vai acontecer é a Bíblia ficar amarelada naquela página ali, ela aberta no Salmo 91. É a única coisa que vai acontecer. Mas proteção espiritual com a Bíblia aberta no Salmo 91? Nenhuma. Porque o diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus. É só você ler Lucas 4. Você vai encontrar lá. E Jesus foi só usando a Bíblia. Na primeira tentação que Satanás mandou, Jesus usou, está escrito. Na segunda tentação que Satanás mandou, Jesus respondeu, está escrito. Aí na terceira Satanás mandou, mas está escrito, aos anjos dará ordem ao teu respeito, coisa e tal. Querendo fazer Jesus pular do alto, entendeu? Interpretou ao bel prazer dele. Satanás interpretou o Salmo 91 ao bel prazer dele. Em nenhum momento ali está escrito que nós devemos tentar o Senhor, entendeu? Achando que os anjos vão proteger, não. Aí Jesus prontamente, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, enquanto esteve aqui como homem, usou a Bíblia para poder rebater as tentações, então você tem que conhecê-la, e para você conhecê-la você tem que estudá-la, e para você estudá-la você precisa pegar a Bíblia e lê-la, você precisa assistir pregações como essa que eu estou fazendo,
Você precisa frequentar a escola bíblica da sua igreja. E se você que está vendo aí, você não tem nenhuma conexão com religião, você já foi, não quer mais ser, ou quer voltar a ser, enfim, esse é o momento. Procure uma igreja que ensine a palavra de Deus, tá? Caso você queira frequentar uma, procure uma que pregue a palavra de Deus, na sua essência, na sua verdade, tá? Então, e continuando dentro da questão do chamado à santidade, para podermos encaminhar a mensagem para o fechamento, junto com a leitura da palavra de Deus, o estudo bíblico constante que devemos praticar, tem também a questão da oração. É que nem o exemplo que eu vou dar lá. Se você quer montar a sobremesa Romeu e Julieta, você tem que ter a goiabada e o queijo. Se faltar um dos dois, não tem Romeu e Julieta. É a mesma coisa, não tem santidade se falta oração. Se falta oração, vai ter um legalismo. Se falta a palavra, vai ter o fanatismo. Então tem que ter os dois. O chamado à santidade tem que ter os dois. Então tem que ter vida de oração. Ah, mas como é que eu faço isso? A minha vida é uma correria. Pera lá, a sua vida pode ser uma correria, como a minha vida foi uma correria durante muitos anos. Durante muitos anos da minha vida eu trabalhei em 2 empregos. E eu encontrava um tempinho para orar. Um banheiro, uma hora de almoço, no trajeto entre um emprego e outro, porque para você orar, você não precisa necessariamente parar tudo que está fazendo para orar. Quem disse isso para você? Não está em nenhum lugar da Bíblia. É claro que é muito gostoso quando a gente tem esse tempo. Hoje eu sou aposentado, eu tenho esse tempo, é muito gostoso. E eu prefiro a madrugada. Por que eu prefiro a madrugada? Não é nada místico, é logístico. Até rimou. Não é místico, é logístico. Quando eu começo a orar meia-noite, é porque eu sei que ninguém vai tocar a campainha me chamando, ninguém vai me ligar, ninguém vai me chamar no WhatsApp, ninguém vai me interromper. Portaria não vai tocar interfone me interrompendo. Então, é questão de logística, não é questão mística. Orar de madrugada. Para mim. Outras pessoas têm os seus horários, cada um com o seu cada um. Como diz o outro, cada um com o seu cada um. Eu prefiro assim. Mas muitas vezes eu não tive esse tempo. Trabalhando em 2 empregos, o tempo que eu tinha era da correria. E às vezes, quando eu chegava em casa, depois que eu terminava de jantar de madrugada, eu ainda me ajoelhava na sala para fazer uma oração, para ler um texto bíblico e ainda tinha que achar um tempinho para o cumprimento do dever. Eu era casado na época. 1 Coríntios capítulo 7, cumprimento do dever conjugal. Está escrito lá. Enfim. Quando a gente quer, a gente encontra tempo. É questão de prioridade. Isso vale para tudo. Quem quer alcançar bênção na vida financeira, prioriza. Ou vai gastar dinheiro com happy hour, com futilidade, com compras que não levam a nada, com consumismo, ou vai economizar para poder alcançar algo mais profundo, algo mais sólido, algo mais efetivo. Se você mora de aluguel e quer comprar uma casa própria, ou você economiza, abrindo mão de lazer para poder juntar dinheiro, ou você continua tendo a sua vida de lazer e nunca vai ter o dinheiro para comprar a sua casa própria. A escolha é sua, é prioridade. A vida espiritual é exatamente igual. Entendeu? Então, muita mulher que administra a casa, vive na correria dentro de casa, muitas vezes eu sei que oram enquanto estão fazendo uma comida, ou lavando uma louça, ou fazendo uma faxina, colocam o rádio ligado no louvor e ali estão em oração. É oração. Mas as duas coisas têm que andar juntas. Chamada à santidade tem que ter as duas coisas. Lembra do Romeu e Julieta, a nossa sobremesa brasileiríssima, goiabada e o queijo. Se não tiver goiabada, não tem Romeu e Julieta. Se não tiver queijo, não tem Romeu e Julieta. Tem que ter os dois.
Santidade tem que ter os dois, oração e palavra de Deus. Se só tiver a oração e não tiver a palavra de Deus, é fanatismo. Se só tiver a palavra de Deus e não tiver a oração, é legalismo. Tem que ter os dois para ter a santidade. E aqui eu encerro a mensagem, porque somente até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida e que essa mensagem germine no seu coração. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado porque você ficou até aqui no YouTube. A mensagem, você assistiu até o fim e é assim que tem que ser. Começou a assistir a mensagem no YouTube, assista até o fim, tá? É legal porque você pega a mensagem como um todo, tá? Então você que está aqui no YouTube, se inscreve no meu canal se você não tiver inscrito. Clica no sininho para você receber notificações. Toda sexta-feira tem vídeo novo para você aqui. Deixa o seu like no vídeo, comenta e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. E dá uma olhada nesse comentário que está fixado aí, porque nele tem meu WhatsApp para você me convidar para pregar na sua igreja. Não cobro nada para pregar, para mim é um privilégio. Nesse WhatsApp você me chama para comprar qualquer um dos meus livros. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Cuide bem da sua carreira profissional. E de Lodebar para Wonderland. E por ele também você pode me já reservar meus novos livros. Sansão, o homem das escolhas erradas e É Tempo de Recomeçar. Você que está assistindo esse vídeo no Quai, no TikTok ou no Instagram, não se esqueça de clicar nesse botão aí para você me seguir, me acompanhar. Lembrando que sempre eu começo o vídeo novo aqui sexta-feira. Vem na sequência até a quarta da semana seguinte. Sempre é assim. De sexta até a quarta da semana seguinte, vou postando os vídeos, os cortes direitinho aqui. No Quai, no TikTok e no Instagram. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilha também nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha esse comentário que está aí fixado ou favoritado. No TikTok ele está favoritado. No Quai e no Instagram ele está fixado. Olha ele que tem meu WhatsApp. Por ele você pode comprar meus livros. De Lodebar para Wonderland. Cuide bem da sua carreira profissional. E Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Por esse WhatsApp também você pode me convidar para pregar na sua igreja. E por esse WhatsApp você pode reservar meus novos livros. É Tempo de Recomeçar e Sansão, o homem das escolhas erradas. E não se esqueça de olhar a hashtag do vídeo para você acompanhar em sequência. Parte 1, parte 2, porque você sabe que aqui os vídeos são colocados em corte porque a plataforma só permite vídeos curtos. Muito obrigado porque você me assistiu, ficou até aqui. Permita que Deus continue falando no seu coração. E na próxima semana estaremos aqui com a permissão de Deus para uma nova mensagem. E desejo que você tenha um excelente dia. Não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo. Que seu dia seja abençoado. Que seu dia tenha sido abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.